Koan é uma adivinha sem resposta. Um paradoxo, que é usado pelos budistas Zen como um instrumento de ensino para demonstrar a inadequação, a insuficiência do pensamento racional e provocar uma espécie de epifania, uma espécie de revelação e iluminação repentina nas pessoas. Alguns koans são mais poéticos, mas outros são muito pouco poéticos. É simplesmente o discípulo pergunta ao professor uma coisa que faz sentido demais. É racional demais. E ele pega no pau e bate-lhe na cabeça com o pau. O gajo cai ao chão e de repente percebe que não era daquela maneira que ele ia entrar e assim chega a uma espécie de iluminação. Ora, eu, tantas décadas depois, descobri que foi isso mesmo que o Needham, o Rodney Needham, quis fazer comigo em 1977, quando eu cheguei a Oxford. Esse é sinal da minha estupidez, que me demorou décadas a descobrir realmente o que é que ele estava a tentar fazer. Eu tinha sido aceito pelo orientador principal, que era o John Campbell, e que eles dois eram grandes amigos, e o John Campbell era um especialista sobre a Grécia. Era um homem que tinha um dom para ouvir e comentar e estava sempre pronto a ajudar. Era uma pessoa paterna. Nada disso o Needham. O Needham era um homem que se apresentava sempre vestidinho com um fato de 3 peças e uma gravatinha, nunca tirava a gravata. As apresentações eram muito diferentes. Então, tendo eu passado pela aceitação principal, no primeiro dia em Oxford, eu decidi ir abordar o Rodney Needham, que tinha sido a principal razão porque eu ali estava, porque eu podia ter ido a outras universidades, mas eu escolhi ir estudar no sítio onde estava o maior estruturalista inglês. O homem que realmente percebia que era a autoridade, o tradutor, o principal autoridade sobre Lévi-Strauss. O escritório dele era numa torre do século XVI, XVII, num átrio daqueles átrios lindos de Colleges de Oxford, virado para a Rare Crypt Chamber, que é aquela parte da biblioteca de Oxford que é redonda, e eu lá subi ao segundo andar e entrei num gabinete que era um gabinete luxuoso. E lá falei com ele, expliquei-lhe que eu queria fazer uma tese estruturalista, que eu vinha, porque eu estava muito empenhado na teoria estruturalista, aquilo era a minha coisa. Ele achou muito bem, foi dizendo... E depois sugeriu, bom, então você vai começar e depois quando tiver coisas para me dizer, venha cá e a gente fala. E à saída da porta, e ainda hoje ouço a voz dele, assim por trás. I say, João... Would you come here? Virei, fui de volta e ele disse, just wait a second, I have a suggestion for you. E foi lá ao arquivo dele, onde ele tinha aquilo era tudo escrito com uma canetinha de tinta permanente, preta, aqueles que era tudo muito cuidadoso, era tudo muito formal, e lá tinha os cartõezinhos dele, porque estamos a falar antes dos computadores, 1977, e portanto ele lá foi, tirou um cartão, copia aquilo para um papelzinho branco que lá tinha e dá-me. E disse, leia este livro. Você fala francês? Você fala. Leia este livro. Está bem. Então, foi o primeiro livro que eu li em Oxford. Fui à biblioteca, que era logo do outro lado, e era lindíssimo ainda por cima, inscrevi-me e tirei um livro. Caso me esqueça, tirei um livro, olhei à minha volta e descobri que havia uma mesinha perto de uma janela no primeiro andar, virada para o colégio dele. Sento-me eu na mesinha, ponho o livro à minha frente, olho para o lado e está ele vestido, já tinha tirado o casaco, mas estava com o colete e a camisinha azul clara que ele usava, com uma gravatinha vermelha, a escrever numa Olivetti em cima da sua secretária. E eu conseguia vê-lo da janela. Começo a ler o livro, caiu uma alma aos pés. O livro era um estudo etnográfico. Era uma etnografia de como os Dupont de Montmartre tinham lutado com os Dupont da Rive Gauche. E como as barbárias desta gente eram seguidas por um culto do deus máximo dos Dupont da Rive Gauche, que era diferente dos Dupont da Montmartre, e que era uma gárgula com uma língua verde da Notre Dame. Bom,
Aquilo era um livro de 300 páginas de comédia. Eu achei, este gajo é um sacana. Ele, olha, então eu venho estudar com ele. E eu tenho-lhe a dizer que quero estudar. Que é isto? Este gajo é um sacana. Pronto, a coisa passou-me. Passou-me, mas ele voltou ao ataque. E agora, retrospectivamente, precisamente eu percebo o que é que ele estava a fazer. Passado para aí 2 anos, já tinha feito o meu trabalho de campo, já tinha o meu material recolhido e estava a escrever. Nessa altura, o John Campbell recebeu uma professorship na Grécia de 1 ano e tirou sabática. E eu fiquei sem orientador logo nos meus primeiros meses em que estava a escrever a minha tese. Mas ele não se preocupou muito com isso porque eu podia trabalhar com o Needham. Escrevi o meu primeiro capítulo e fui entregar ao professor Needham. Ele lá o recebeu, disse, que interessante, que interessante, que interessante, muito bem. Então, dê-me lá o seu telefone, quando eu acabar de ler, eu chamo. No dia seguinte, às 7 da manhã, recebe um telefonema a dizer, olha, já li, venha cá. Eu fui lá, ele devolveu-me o meu capítulo. Tudo isto feito, eu também tinha uma olivete pequenina, portanto, tudo isto feito em olivetes. Eu olho para o capítulo, que eu ia morrer. Estava coberto de tinta vermelha, numa lapiseira vermelha, coberto, mas eu não vos posso explicar. Coberto, estava tudo. Ele tinha mudado tudo. Era a língua, o tamanho da mancha na página, era o tamanho... Ele tinha mudado tudo. As bibliografias estavam erradas, ele tinha cortado algo... Ele tinha mudado tudo. Opa, eu fui de volta para o meu colégio. Eu tinha um gabinetezinho muito pequenino no colégio, eu lembro-me. E sentei-me lá, pá, vinham umas lágrimas aos olhos. Quer dizer, isto era o meu primeiro capítulo e isto não ia sair daqui porra de tese nenhuma. Eu não ia conseguir. Quer dizer, só para olhar para aquilo já me deprimia. Eu não ia conseguir fazer nada. Voltei para casa e fui passear de bicicleta. Sei lá, passei para aí 3 dias sem fazer coisa nenhuma, porque eu estava mal. Então, um dia, alguém bate à porta do meu gabinete no college. Eu tinha lá ido voltar. Alguém me disse, João, you are here, porque eu já estava à sua procura há uns dias. Mas então o que é Sílvia? A Sílvia era uma aluna nossa que era mulher de um dos principais políticos ingleses, o Rogers, que foi um dos fundadores dos Liberal Democrats. Ela hoje em dia é a baronesa Rogers. Ele já morreu, mas eu acho que ela ainda está viva. E que estava a fazer uma tese com o Needham sobre a Armada Britânica, sobre os rituais da Armada Britânica. Ela bateu à porta e disse, que coisa, porque eu quero pedir, se você não se importa, dê-me uma cópia do seu capítulo que você entregou ao Needham a semana passada. Eu disse, mas porquê que você quer isso? Para que é que você quer isso? Disse ela, porque ele diz-me que foi o melhor capítulo que ele tinha lido de um estudante nas últimas décadas. Bom, e eu percebi, mais uma vez, havia ali, e eu chamava-lhe sádico, mas eu agora, eu digo-vos, eu acho que agora revejo um pouco a coisa. Bom, os capítulos em capítulo, aquilo tinha vários, um dia eu vou entregar-lhe mais um capítulo. Nessa altura, eu tinha deixado crescer a minha primeira barba, esta que ainda tenho aqui hoje. E o Needham não gostava, como ele me disse. Mas que é isso? Mas tu agora tens barba? Eu disse, sim, deixei crescer uma barba. E ele diz, mas para quê? Mas para quê? Eu detesto jovens antropólogos com barba. Nunca conseguem pensar direito. A Paula disse, ainda tenho a barba hoje, nunca a tirei. Mas enfim, para lhe dar o capítulo, eu abro um saco que eu trazia, que a gente andava de bicicleta, e eu trazia um saco daqueles dos Army Supplies. Era um daqueles sacos verdes que a tropa tinha vendido e era o mais barato e na altura estava na moda. Ao abrir o saco sai de lá dentro uma taraça. Eu não sei como é que me aconteceu. Pego na traça com a mão e segurei a traça. E depois eu olho para ele e ele à minha frente a olhar para a traça, a olhar para mim, a olhar para a taça, a olhar para mim, a olhar para a taça. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Depois eu percebi que ele não queria que eu matasse a traça. Mas eu não posso deixar a traça aqui no meio destes livros todos. O que eu vou fazer? E ele diz-me, what are you going to do? O que é que você vai fazer? E eu disse, eu vou deitá-la fora. Ele disse, está bem. Ficou a traça a mexer-se na minha mão
E ele começou a falar do capítulo. E passámos facilmente 1 hora. E depois eu saí. Eu traço fora, o que é que vocês querem? E aquilo ficou-me na cabeça, porque... O que é que era isto? Os anos passaram e eu fiz a minha tese, publiquei o meu livro, arranjei o meu emprego, por aí fora. Muitos anos passaram. O Needham reformou-se e um dia eu fui visitá-lo. E tornámos-nos realmente verdadeiros amigos, porque eu descobri que por trás destas tretas todas havia um homem que realmente sabia ter amigos, ok? Era uma pessoa que sabia ter amigos. E ele acompanhou-me. Eu lembro-me, por exemplo, quando houve o fogo de Lisboa, ele escreveu-me uma carta a perguntar o que é que está a passar, estou preocupadíssimo, que coisa horrível e tal. E na última vez que eu lá fui, já ele não estava no college, já tinha voltado ao apartamento onde a mulher dele tinha vivido, que ela já tinha falecido, ele tinha voltado lá. E eu disse-lhe que ia fazer não sei o quê, uma conferência qualquer, assim um pouco mais importante, já não sei. E ele disse-me, quando é? Eu disse, é amanhã. Então eu ponho um pauzinho de incenso para que corra tudo bem. Eu fiquei com aquela, quer dizer, este gajo... O que é que ele quer dizer com esta história? A coisa ficou-me a mexer na cabeça. Ele morreu e depois um colega meu escreveu o obituário dele, onde se diz que ele realmente se tinha convertido ao budismo zen. Ele era um converso, só que ele não falava sobre o assunto. Eu lembro-me dele me dizer que tinha virado vegetariano, mas só havia uma coisa que ele não conseguia deixar de fazer, que era ostras com champanhe. Era típico. O tempo passou, os anos passaram, e eu hoje em dia percebo o que é que ele queria dizer com aquelas coisas. É que estes 3 exemplos que eu vos dei são Koan. São exemplos típicos do tipo de docência, de pedagogia, um pouco brutal, aliás, muito brutal, que caracteriza o Zen e que tem a ver com passe você para além da sua inteligência, passe você para além da sua compreensão. Veja um pouco mais ao lado. Supere-se. Era isso que ele me estava a dizer. E eu acho, retrospectivamente, que aprendi a lição. Só que me demorou muito tempo a perceber que lição era. Bom, mas pronto.